Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje, 10 de setembro de 2020, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, nos esclarecer. Quero agradecer você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, comente, curta, compartilhe esta mensagem. Isso ajuda o canal a crescer e vamos em frente, amém? Já ultrapassamos os 300 inscritos e queremos chegar aos 400. E você pode nos ajudar nisso. Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para o crescimento da divulgação da palavra de Deus por intermédio da vida plena, clique aqui abaixo do título da palavra, tem os dados da conta. Você pode enviar a sua contribuição, seu depósito, sua TED, sua transferência bancária para a Vida Plena, Ministério Internacional, e isso será de grande utilidade para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero encerrar esta série e, como fiz nos dias anteriores, na segunda-feira, eu li o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 31. Eu quero pedir a você, como fiz na terça e na quarta, 8 e 9, que você leia novamente esse texto, e eu vou ler apenas o versículo 30 e o 31, que é o fundamento que eu vou seguir. Eu já falei sobre, aqui no 30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, eu já falei que em Cristo nós somos sabedoria, em Cristo nós somos justiça, em Cristo nós somos santificação. Já expliquei isso nos dias anteriores, sabedoria, a sabedoria do alto, o Espírito Santo nos dá o entendimento, a compreensão de todas as coisas, e essa compreensão, essa sabedoria não é a sabedoria do mundo, mas uma sabedoria baseada nos princípios e na palavra de Deus, que ajuda o mundo a entender as coisas e viver de modo digno de um filho de Deus e alcançar a paz, a alegria, a prosperidade, a vida plena que Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário e Deus nos deu pela sua graça. Na terça-feira eu falei sobre a justiça de Deus, que em Cristo nós somos a justiça de Deus, e expliquei a vocês que justiça de Deus é uma condição aceitável diante de Deus. Muitas vezes a gente confunde com julgamento, com juízo, não tem nada a ver. Justiça de Deus significa uma posição que Cristo nos deu, uma condição aceitável diante de Deus, ou seja, os nossos pecados foram perdoados, todos perdoados, e estamos agora aptos, numa condição aceitável diante de Deus, porque não temos pecado, somos justos, e justiça explica isso, somos justos, justificados pelo sangue de Jesus. E hoje, falei ontem sobre santificação, que é separado de Deus, expliquei a diferença entre santificação posicional, que é essa que Jesus Cristo já nos deu, conquistou para nós somos santos em Cristo, porque os nossos pecados foram perdoados, fomos redimidos, e falei sobre a santificação comportamental, que é a nossa ação diante dessa posição que Cristo já nos deu, viver como santos, viver como filhos de Deus, separados do mundo, separados do pecado. E hoje vou falar sobre redenção, que em Cristo somos redenção. Essa palavra redenção, nós precisamos entender o significado primeiramente, querido. No grego, no original, o significado da redenção é libertação mediante o pagamento de um resgate. Esse é o significado. Libertação mediante o pagamento de um resgate. Glória a Deus. Isso é libertador, queridos, a gente entender isso. Que a nossa redenção, o livramento, que Deus nos deu, tanto da condenação ao inferno, quanto ao perdão dos nossos pecados, não foi algo ilegal, algo feito assim de uma forma que pudesse trazer qualquer questionamento sobre a justiça de Deus. Não, queridos, foi feito um pagamento do resgate. A questão é que eu, o pecador, não fui eu que paguei o meu resgate. Quem pagou o meu resgate foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida para me dar vida plena. Amém? Esse entendimento é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente fica pensando que é pelo mérito, a salvação é pelo mérito, e não é. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco em Efésios capítulo 2. Mas você precisa entender isso. Veja só, tem uma ilustração que é muito fácil para você entender. Se você já deve ter visto em filmes, já deve ter visto até na vida
na vida real, né, situações em que bandidos invadem uma delegacia ou invadem uma prisão, né, e rende mediante armas, rende ali os carcereiros, as pessoas responsáveis ali pela segurança da delegacia ou da prisão, e retiram de lá seus comparsas, retiram de lá outros bandidos à força, né? Aí, esses bandidos que saem daquela prisão nessa condição, eles continuam bandidos. Eles continuam sendo presos, mas agora presidiários, mas agora não presos, porém foragidos da justiça. Eles continuam devendo à justiça, eles continuam sendo perseguidos pela justiça, eles continuam sendo procurados para pagar, né, a sua conta perante a justiça. Isso é o que acontece no comum. Conosco, querido, não aconteceu diferente. O que aconteceu? Nós éramos escravos, estávamos presos no cativeiro de Satanás por causa do pecado. E aí o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho, né, como homem, e ele, o justo, como diz Romanos, né, no capítulo 3, você pode ver isso, o justo, né, entregou a sua vida e com o seu sangue justificou todos os pecados, todos os pecadores. Todos os pecados da humanidade foram colocados sobre Cristo. Ele assumiu, como diz 2 Coríntios 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele assumiu os pecados da humanidade, e aí ele levou os pecados dele na cruz, derramou o seu sangue, justificou a humanidade mediante o seu sangue, que nos purificou de todo pecado, e aí a justiça do universo foi satisfeita. Então, ele pagou o preço da nossa justificação, pagou o preço da nossa redenção. É importante você entender isso. A nossa redenção em Cristo, ela foi paga, querido. E não ficou Jesus não ficou devendo, Deus não ficou devendo um centavo para a justiça do universo. Talvez você possa pensar assim, mas isso não é justo, porque foi eu que pequei. Querido, eu não tenho que questionar a justiça de Deus. Deus, pela sua graça, ele sabia que o homem não poderia por si só se redimir. E isso é muito claro de explicar. Porque se nós fôssemos nos salvar pelos nossos próprios méritos, a gente nunca seria salvo. Porque a sua conta nunca zeraria. Porque hoje eu posso fazer 3 atos bons, mas eu faço 2 ruins. Amanhã a minha conta vai ter sempre débito. Amanhã eu posso fazer 2 atos bons e 5 ruins. Eu já tenho um débito maior na minha conta. E assim por diante. Todos os dias eu vou alternando coisas boas e coisas ruins e a minha conta nunca acaba. Mas na cruz do Calvário, Jesus derramou a sua vida, o sangue dele foi apresentado como um sacrifício eterno. Isso está escrito em Hebreus capítulo 9 e 10, que eu pedi para vocês lerem ontem. E aí o que aconteceu? Deus nos habilitou. Deus declarou justo o homem por causa do preço que foi pago, o sangue de Jesus. Você pode ver que lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 12 de Colossenses, diz que, dando graças a Deus, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos a participar, né, da parte que nos cabe na herança dos santos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. No reino de Jesus, queridos, nós temos a redenção, e a redenção nossa foi paga. Nós somos transportados para o reino de Cristo, porque a nossa redenção foi paga pelo preço do sangue de Jesus, da vida de Jesus. Lá em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Amém, queridos? Então Jesus pagou o preço da nossa redenção. Quando você olhar para essa questão, nós temos que olhar da seguinte forma. Nós temos que agradecer a Deus, sermos gratos a Deus, porque nós não poderíamos por nós mesmos sermos salvos. Mas Deus, na sua infinita bondade, né, resolveu o nosso problema. Ele pagou o nosso resgate. Ele cumpriu com as exigências do universo mediante o seu Filho entregar a sua vida, derramar o seu sangue, o justo pelos pecadores. E então, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 que nós nascemos de novo, né, nos tornamos nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram e nós nascemos de Deus. Deus nos deu, querido. E Efésios, o apóstolo Paulo confirma isso em Efésios capítulo 2, quando ele diz lá no versículo Efésios 2, versículo 8, ele diz que porque
pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, querido, ela não decorre das minhas ações. A salvação do homem decorre da graça de Deus, que pagou o preço da nossa redenção pelo sangue de Jesus, e decorre da nossa fé, que cremos em Jesus Cristo. É mediante a fé, né? É pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu me salvei, pelas minhas atitudes, pelos meus atos. Não, queridos. Todos nós somos salvos em Cristo. Cristo pagou o preço. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Por isso nós nos chamamos assim. Amém, queridos? E aí ele diz ainda, no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui ele mostra claramente, né? Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós fazemos as boas obras hoje, querido, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, porque somos filhos de Deus, temos a natureza do nosso Pai e somos imitadores do nosso Pai. Nosso Pai é bom e nós também somos bons, mas não para sermos salvos, porque a salvação não decorre de obras, a salvação decorre pela fé, a justificação é pela fé, o justo é justificado pela fé. Entenda isso, querido, que isso é libertador. Para que você possa se aproximar de Deus, o acesso a Ele foi liberado para você por Jesus Cristo, né? O acesso é aberto mediante a fé, mas entenda que a sua salvação não decorreu do meu mérito, a sua salvação não decorreu dos seus méritos, mas da obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário. Por isso somos gratos a Ele, por isso o servimos, por isso o amamos e glorificamos e reconhecemos, né, a sua obra em nosso favor. Amém, queridos? Essa é a mensagem de hoje. Eu sei que o assunto é longo, eu ainda vou falar, muitas vezes ainda vou falar sobre salvação, eu tenho uma palavra sobre isso, para explicar melhor, mas a questão do tempo, né, nos restringe, e eu quero nesse momento orar por cada um de vocês e encerrar este vídeo. E antes de encerrar, dê o seu like, compartilhe, comente, é importante. E se você tiver dúvida, assista a palavra de segunda-feira, do dia 7/9, do 8/9, de 9/9, hoje 10/9, que você vai entender todo o contexto. Amém? O importante é sabermos que somos novas criaturas em Cristo e Cristo nos fez, da parte de Deus, né, aquilo que nós já falamos aqui, né? Sabedoria, santificação, sabedoria, justiça, santificação e redenção em Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço porque na cruz do Calvário Jesus pagou o preço da minha salvação, da minha redenção, da minha cura, me livrou do julgamento eterno, me livrou me livrou do fogo eterno, da separação eterna de Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sabia da minha condição, que eu não poderia por mim mesmo, pelo meu mérito, pelas minhas obras, me salvar. Então o Senhor enviou o seu Filho, e Ele entregou a sua vida, como diz João 3,16, que o Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Pai, porque o Senhor me amou, o Senhor nos amou e deu o seu Filho para pagar o resgate e para nos libertar do cativeiro do inferno. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Pai, eu quero orar também por cada um dos irmãos que temos orado aqui. Quero te agradecer pela restauração completa da Vânia, elas tendo alta já esses dias, Pai, chegando na sua casa para estar com a sua família bem. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque sei, Pai, que foi a tua graça que cercou, Pai, foi o teu favor que cercou a Vânia e ajudou ela a superar esse momento difícil. Te agradeço pela recuperação completa dos pais da Simone Murta. O pai dela já está em casa, mas a sua mãe continua. E nós cremos, Pai, que os teus anjos estão ali. E nós ordenamos a eles isso, que cerque a vida da mãe da Simone ali no hospital, guarda a vida dela, ajude a superar
oriente os médicos, dirija os médicos para que façam a coisa certa e ela se recupere. Cerca a vida dela ali, guarda de todo mal, todo espírito contrário ao Santo Espírito de Deus que intenta contra a vida dela, eu repreendo e expulso daquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Anjos, façam a limpeza e guardem a vida dela, em nome de Jesus. Pai, oro também em favor do apóstolo Filomeno Romero, pela recuperação completa dele, em nome de Jesus Cristo. Anjos do Senhor, guarda a vida dele. Guarda a vida dele naquele lugar. Todo espírito contrário ao Santo Espírito de Deus, que intenta contra a vida do apóstolo Filomeno Romero, eu repreendo e expulso daquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Anjos do Senhor, guarda a vida dele. Cerca aquele lugar. Todo espírito contrário seja expulso daquele lugar. Pai, eu te agradeço pelo o fígado do apóstolo Filomeno Romero voltando ao funcionamento normal. Em nome de Jesus Cristo. Volta para o funcionamento normal, em nome de Jesus. Pai, te agradeço também pela recuperação do Messival e de todos. Te agradeço por cada membro da Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares. Declaro sobre eles paz, alegria, saúde e prosperidade do céu. Pai, abençoo cada um que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, declaro sobre eles paz, alegria, saúde e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Dê o seu like, compartilhe. Bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Fiquem na paz.